falar daquilo que me iniciei em Cuba. Então é o seguinte, quando eu fiz, não sou eu especialista nisso e tal, mas quando eu estava fazendo doutorado, eu lembro que a primeira vez que eu dei de cara com uma argumentação mais em ciência política, mais focada no problema da tomada de decisão, foi quando eu fui ler sobre a crise dos mísseis. Era uma matéria que não tinha muito a ver, mas de repente eu cheguei nisso. E aí eu dei de cara com um trabalho, que era a referência, que era hipercitada, que era um cara chamado Graham Allison, que está vivo até hoje, deve ter uns 125 anos de idade, alguma coisa assim, um cara bem produtivo. E esse cara, quando eu fiz o doutorado, fui no mestrado de cara com ele. Eu fiz meu mestrado entre 96 e 99. Então o que acontece? Naquele momento, pelo menos ali no Universidade de São Paulo, a gente não tinha um entendimento de RI do jeito que nós temos hoje. Então basicamente você tinha uma grande divisão do mundo que eram os idealistas de um lado e os realistas do outro. E assim, o que tinha de zona cinzenta entre eles ou dentro deles, praticamente não aparecia, né? Então, nesse negócio, como o meu mestrado teve uma parte que foi teórica, nesse processo que eu comecei a ler é que eu dei de cara com o trabalho do Allison. Então, qual que era a novidade que ele trazia para mim? Ele não trabalhava, a gente estava até conversando sobre isso, ele não trabalhava... Normalmente, assim, o tipo de análise que eu mais gosto, mais tenho trabalhado, é aquela na qual você olha para a floresta primeiro e não para as árvores. O Allison faz ao contrário, ele olha para as árvores para depois olhar para a floresta. Então, deixa eu explicar isso. Então, o tipo de análise que eu gostava privilegiava de fazer é uma coisa mais holística, uma coisa mais historiográfica, e o Allison ele trazia para mim o que era uma novidade, uma coisa bem de ciência política, foi um choque para mim, apesar de fazer um doutorado em ciência política, eu não estava acostumado com essa linguagem, onde ele é bem analítico, onde ele é bem dedutivo, onde ele vai procurar localizar, usar instrumentos analíticos que, para alguém que vinha das ciências sociais naquele momento, né, da minha vida, era uma novidade. Então, basicamente, ele ia trabalhar com um certo tipo de enfoque da psicologia, teoria do comportamento, esse tipo de coisa. Bom, dito isso, para apresentar rapidamente, então ele tem um trabalho que em português se chama A Essência da Decisão, onde ele procurou estudar todo aquele período grosso, né, os 20, 30 dias que foram da descoberta, né, dos mísseis em Cuba até a resolução do confronto com aquele acordo que o Khrushchev e o Kennedy fizeram no final. Ou seja, o Kennedy se compromete a não invadir Cuba e o Khrushchev manda tirar os mísseis que estavam lá e, ao mesmo tempo, na barganha também, para salvar a face soviética e tal, os americanos retiram os mísseis da Turquia. Bom, o que acontece? Ele estudou uma documentação daquele momento, esse trabalho dos anos 60, e depois ele foi revendo esse trabalho. Até onde eu sei, a última edição que existe desse livro, que ele já escreveu, o velhinho já escreveu com um outro pesquisador, é de 99. E nessa edição de 99, ele incorporou um material que não estava disponível. Certos arquivos que eram secretos, né, que ele estava fazendo a primeira versão do livro, nos Estados Unidos ficaram disponíveis. Cuba também disponibilizou, e a mesma coisa aconteceu com a Rússia, né, que tinha, enfim, que negou, que ficou com todo o... Como é que é o nome disso? Como é que é o nome quando a empresa falha? Espólio. É que ficou com todo o espólio dos arquivos da era soviética. Então ele usou, ele pesquisou tal, e de uma certa maneira ele manteve o enfoque conceitual teórico dele com algumas modificações. Eu já falei para a Aline, eu vou deixar para vocês fazerem uma cópia. É um texto dele, né, onde ele basicamente vai resumir, e faz um resumo assim, 20 páginas de toda essa modificação. Como eu disse para vocês, o texto é de 99, e esse manual aqui, se não me engano, é de 2005. Né? Então é um manual... É um manual de análise de política externa, né, que discute os pressupostos teóricos e conceituais de análise de política externa, e tem um capítulo que foi um capítulo que ele escreveu. Então é em cima desse capítulo que eu vou dar a aula hoje. E a ideia aqui é falar um pouco do problema da tomada de decisão e de alguns modelos conceituais que ele vai sugerir. E aí a gente faz aí bate uma bola rápida, discute alguma coisa. Eu tenho um deadline para sair, são 2h15 agora, mais ou menos entre 3h15 e 3h30 eu tenho que sair para resolver problemas prosaicos do tipo
estourar ponto na carteira, mas enfim. Mas aí eu vou fazer uma coisa, não está tão bem preparado como eu queria, mas eu vou procurar fazer uma discussão desse ponto de vista sobre a crise dos mísseis de Cuba. Então a ideia é discutir o problema da tomada de decisão dentro de uma crise, discutir alguns modelos que esse sujeito aqui, que esse pesquisador aqui propõe. E aí a gente discute também, né, os limites, né, de você pensar dentro da lógica do modelo. Então, vamos lá, vamos começar. Então, o que ele faz? Então, ele começa, né, o Ellison começa descrevendo logo de cara o que é que foi a crise. E quando vocês leem o texto, espero que vocês leiam, é um texto rápido, de 20 páginas, e eu acabei de perceber que eu deixei o início da aula lá no prédio. Agora é tarde. Agora vai ter que ser na... Só desgraça. Você quer que eu vou lá, professor? Não, nem adianta, você vai chegar lá e você não vai saber onde está. Na verdade, assim, o início da aula é o início do texto dele. Como é que ele construiu o texto para capturar a atenção do leitor? Ele pegou e falou assim, para mostrar a atenção que foi, ele foi assim, ele começa descrevendo qual foi o problema da crise dos mísseis. E aí, ele vai pondo as datas. Tanto em 59, em 1959, a União Soviética começa os primeiros, vou colocar aqui em inglês, os primeiros carregamentos de arma para Cuba. Então a União Soviética começa a se aproximar de Cuba, Cuba cercada, né, com medo que os americanos pudessem fazer desse tamanho, com medo que os americanos pudessem provavelmente tentar invadir a ilha ou criar uma sublevação para derrubar o governo cubano, na época, enfim, chefiado ali pelo líder da revolução, que era o Fidel Castro. Então eles se aproximam dos soviéticos. Em 59, a União Soviética começa a mandar os carregamentos de armas. De 59 para 62, ela não só manda o carregamento de armas de infantaria, mas ela começa a aumentar a qualidade desse armamento. Então ela começa a mandar peça de artilharia antiaérea, começa a mandar mísseis, começa a mandar míssil antinavio, começa a mandar míssil antiaéreo, e aí, em determinado momento, entre 60 e 62, a União Soviética toma a decisão de mandar armamento nuclear para Cuba. Então, qual que era a lógica? O Alisson discute as várias possibilidades, mas uma, né, que parece que ele vai fechar mais, é o seguinte: bom, a lógica global, geral, é que estão na Guerra Fria. Então, se os Estados Unidos têm, naquele momento, o direito, entre aspas, de mandar mísseis nucleares para países que fazem fronteira com a União Soviética, é da lógica da competição internacional, nesse momento, que a União Soviética aproveite alguma oportunidade de fazer a mesma coisa, de devolver a gentileza e mandar mísseis nucleares para próximo da fronteira dos Estados Unidos. Bom, o que acontece? Então, entre 60 e 62 começam a chegar os carregamentos. E em 62, era o que eu precisava, né? Em setembro de 62, entre junho e julho de 62, é que o armamento nuclear chega mesmo. Ou seja, chegam as ogivas nucleares. Então, primeiro chegam os mísseis, aí melhora a qualidade dos mísseis, né? Começam a chegar alguns mísseis de cruzeiro ali. E, enfim, eu não vou entrar no detalhe técnico, mas o míssil de cruzeiro é... Entre o míssil normal e o míssil intercontinental, o míssil de cruzeiro é uma espécie de meio termo, né, da coisa. Mas o míssil de cruzeiro já podia receber a ogiva nuclear. A União Soviética manda ogivas nucleares maiores e ela manda ogivas táticas. O que é interessante quando o Alisson está descrevendo, e aí ele está citando as entrevistas que ele fez com os soviéticos que na época participaram disso, eles estavam vivos, oficiais, né, que eles estavam vivos, e na documentação que ele leu. A União Soviética começa a enviar isso para lá e a inteligência americana simplesmente não pega. Ou seja, os Estados Unidos, até o final da crise dos mísseis, não tinham ideia de que a União Soviética já tinha estacionado a ogiva nuclear lá. Então os americanos, quando eles foram para a crise, quando eles foram para o confronto, eles tinham a ideia de que eles tinham que impedir que as ogivas nucleares chegassem. Porque os mísseis já estavam localizados, já tinham achado os mísseis através do reconhecimento aéreo. Bom, quem que assistiu aquele filme sobre a Neve da Guerra? Então, acho que foi só... Quem não assistiu, como vocês vão fazer essa simulação, eu recomendo fortemente que vocês assistam. Porque sobre a Neve da Guerra, eu acho que é um dos melhores documentários já feitos que aborda o problema de você tomar, de você decidir numa situação de conflito, você decidir durante uma guerra. E aí, o McNamara, que era o secretário de defesa dos Estados Unidos nessa época, do Kennedy nessa época, ele está contando a participação dele, e ele conta que nos anos 90, quando acabou a Guerra Fria, tem uma espécie de comemoração, né, um debate, né,
sobre esse evento. E Cuba é que hospedou o debate. Ele já tinha acabado a Guerra Fria, ele, o McNamara, pôde entrar e participar do debate, né, lá, tá? E aí ele teve encontro com o Fidel Castro, né? E aí ele falou, não, mas o senhor tem que entender, porque... Aí palavras do McNamara, poxa, tudo aquilo que vocês queriam, nós daríamos de qualquer jeito. Não precisava, valeria a pena entrar em guerra com a gente, com a guerra quase nuclear? Você teria recomendado? Ele falou assim, eu não teria não, eu recomendei que a União Soviética fizesse um ataque nuclear contra vocês, se vocês invadissem, antes de vocês invadirem Cuba. Porque as armas já estavam conosco. Então eu recomendei. Aí fica chocado, mas Cuba seria destruída? Não, o senhor não entende. Nós seríamos destruídos de qualquer maneira. Então eu recomendei que, se nós vamos ser destruídos, se a revolução vai acabar, os Estados Unidos têm que pagar o preço. Bom, tudo isso para dizer o quê? Na leitura do texto, o Wellington dá de cara justamente com esse pedaço. Então, a arma estava lá e os americanos não sabiam. Bom, aí ele começa a descrever, né, como é que a crise vai acontecendo. Então, em determinado momento, em setembro, os aviões americanos, eles detectam os mísseis lá. Mas a inteligência soviética não pegou isso. Tanto que quando chegou um representante lá do Estado-Maior das Forças Armadas Soviéticas para, enfim, não é bem essa palavra que ele usa, mas enfim, para terminar a construção, quando ele chegou lá, falou, e aí, vamos construir ou não vamos? Olha, o cara que estava lá falou assim, olha, vamos, mas eu acho que descobriram, hein, que passaram os aviões aqui, americanos, fotografaram, passaram uma vez, uma semana, passaram 2 vezes na outra, passaram várias vezes já, então eu acho que tem um problema, né? E aí o Alisson pergunta, mas por que vocês não camuflaram isso? E aí ele dá uma explicação, que eu vou incorporar uma explicação maior agora. Ele vai dizer o seguinte, o problema é que era a primeira vez que uma equipe soviética construiu uma instalação com mísseis nucleares fora do território soviético. Então eles não tomaram aquelas medidas de segurança que eles tomariam normalmente, porque eles não estavam acostumados com isso. O outro problema era o seguinte, eles sabiam que eles tinham que esconder o máximo possível, camuflar, mas eles tinham, na verdade, o que eles chamam de duas demandas contraditórias, 2 prioridades contraditórias. A primeira prioridade era o quê? Ele tinha que montar os mísseis nucleares. Por que ele tinha que montar o mais rápido possível? Porque depois que o míssil está montado, é fato consumado, acabou, está montado. Você tem uma crise, mas o míssil já está lá. Então, difícil o míssil nuclear está montado, armado, pronto para atirar, dificilmente os Estados Unidos vão se atrever a invadir Cuba para destruir os mísseis, porque isso significa provocar uma resposta direta da União Soviética. Então a primeira prioridade lá era construir os sites de lançamento. Sites não. Construir os lugares. Gente, se você lê inglês, você começa. Os silos. Você começa a fazer mísseis. Mas era construir os locais de lançamento. Só que qual que era a outra demanda que era contraditória? Ao mesmo tempo ele tinha que manter escondido. Então o que ele fez? Ele privilegiou acelerar a construção. E quando ele privilegiou acelerar a construção, foi a hora que os aviões viram isso. Aí onde eu vou agregar isso numa explicação maior? Então o Alisson está explicando e fala, bom, a gente tem que começar a prestar atenção no quê? Nos elementos humanos, em como a burocracia dos estados ela vai sendo construída em cima desses elementos humanos. Quando o presídio da União Soviética ele decide que vai mandar as armas nucleares para Cuba, manda os mísseis, depois manda os ogivas para serem acoplados nos mísseis, ele toma a decisão, mas ele encarrega um outro ramo da burocracia de executar a decisão. Aí tem um setor específico das forças, é um combinado das Forças Armadas Soviéticas com a KGB, que é o Serviço de Inteligência. Esse combinado é que vai bolar o jeito de mandar os mísseis, de mandar as ogivas nucleares para Cuba por navio sem que os Estados Unidos detectem. Ou seja, e aí o Alisson fala bem, isso aí foi um feito, isso é uma tremenda vitória, é um feito, porque é o tipo de coisa que a rigor é impossível de acontecer. Eles conseguem colocar, atravessam milhares de quilômetros, tem uma crise, os americanos estão de olho em Cuba, porque teve a revolução, eles estão de olho em Cuba porque eles estão se aproximando da União Soviética, e a União Soviética consegue pôr as ogivas nucleares sem que ela seja detectada pela inteligência dos Estados Unidos. Bom, o que acontece? Aí o presídio toma uma decisão, o outro grupo, eu vou
sei lá, Forças Armadas de Inteligência vão ter que executar, mas o que acontece? Tem uma compartimentalização. Esse pessoal aqui sabe muito pouco como é que esse pessoal está trabalhando. Por que isso? E aí o Alisson vai dizer o seguinte: isso era um procedimento operacional dos soviéticos. Ou seja, você compartimentaliza a informação para evitar que haja vazamento para o inimigo. Então você tem aqui uma caixa preta, você tem aqui uma comunicação e a outra caixa. Geralmente o vazamento está aqui, ó. A hora que você compartimentaliza, você reduz essa possibilidade, e como esse daqui está fazendo uma série de coisas que esse daqui não sabe, mesmo que a inteligência americana descubra, opa, mandaram alguma coisa, como mandaram? Vai demorar muito para eles descobrirem como é que está sendo feito. Bom, a hora que a ogiva chegou em Cuba, existia um outro destacamento lá das Forças Armadas Soviéticas, que não tinha nada a ver com esse, e que quando recebeu, decidiu como é que ia montar o negócio. Ou seja, você teve 3 instâncias separadas. Então, o que eu quero dizer, existem, na hora que você está, qual vai ser a defesa do Ellison? Olha, você tem os grandes eventos e tal, mas na hora que você tem esse elemento humano da decisão cristalizado em burocracias, você tem que prestar atenção para as peculiaridades, como é que a coisa está falando, porque de repente tem coisas ali que não fazem sentido que você está olhando de fora. Mas quando você olha de dentro, você entende que a paranoia leva aquilo a um tipo de procedimento que aí sim você consegue entender a lógica. Bom, o que acontece? Então, aconteceu isso. Os soviéticos estavam na ilha e tal, então veio um avião passando, e agora tal, eles comunicam lá à União Soviética, mas o Khrushchev e o staff mais próximo, eles ficam, pô, vão ficar com a antena ligada para ver se os americanos falam alguma coisa. E aí eles têm vários encontros e tal, e a inteligência soviética não detecta nenhum movimento dos Estados Unidos de que eles descobriram. Mas aí, eu esqueci na data, vamos ver se daqui a pouco aparece, em algum momento, em outubro, por volta do dia 12 de outubro, os americanos entram, o governo americano manda um aviso para os serviços, para as redes de televisão, para os jornais, dizendo que o Kennedy vai fazer um pronunciamento à nação. O que o Alisson diz? Aí está ali nos documentos. A hora que o Kennedy fez isso, a liderança soviética acordou, eles descobriram. Ou seja, ele fez esse aviso mais ou menos umas 8 horas antes de falar. Ele falou tipo 8 horas da noite, ao meio-dia ele passou esse comunicado. A hora que fez isso, os soviéticos descobriram. E fala. Só para ter uma noção, 12 de outubro de qual ano? 1962. Tá? As datas, gente, depois vocês vão ver quando vocês lerem o texto. Recomendo fortemente que, por mais que eu fale aqui, o texto é muito melhor do que eu estou falando. É um texto curto, 20 páginas, muito claro, muito rico ao mesmo tempo. E eu posso garantir que, se vocês estudarem esse texto, vocês vão estar bem em noção. Bom, o que acontece? Aí o Kennedy vai e declara: olha, nós detectamos nossos aviões, que existem mísseis, instalações soviéticas, e aí está criada a crise. Então essa crise vai acontecer aproximadamente no dia 12 de outubro, agora eu vou esquecer, são 13 dias, do dia 12 até o dia 25 mais ou menos. Foi o filme que vocês viram lá, né? Então dá 25 dias mais ou menos. Então o que acontece? Aí a crise está instalada e o problema é como é que essa crise vai ser desarmada. Deixa eu ver se eu tenho... Bom, a descrição da crise está lá, o papel que tem a descrição da crise está lá. Bom, eu vou falar muito rapidamente. Então você tem a crise, tem os movimentos de ida e vinda, né? E aí você tem algumas coisas que vão mostrando, que o Ellison usa para mostrar, como aquela ideia da racionalidade do ator unitário racional não é bem assim que funciona. Então ele diz o seguinte: olha, a crise está escalando, ela está subindo de temperatura. E aí o que acontece? O comandante soviético lá, que está encarregado de cuidar dos mísseis, o que ele faz? Os mísseis, parte dos mísseis está pronto, parte vai ser montada. Tá. Parte dos mísseis está pronta e parte vai ser montada. Eu esqueci que você está filmando, hein? Eu até vi que vai sair aí. Parte dos mísseis está pronta, parte dos mísseis está montada. Ele toma uma decisão que é o seguinte: ele tem medo de que os americanos invadam ou façam um ataque aéreo contra as instalações. Que no final das contas, foi a opção que foi considerada mesmo. Então o que ele faz? Ele move as ogivas nucleares para perto dos mísseis. Porque se ele perceber que vai haver invasão, se ele receber uma ordem, ele tem mais tempo de conseguir montar algumas ogivas em alguns desses mísseis. E aí ele tinha a opção de montar a ogiva
nos mísseis táticos, ou seja, se tem uma invasão na praia, ele joga uma bomba nuclear tática na cabeça dos americanos. Quem fez lá a energia nuclear IRI, quem quer saber a diferença do míssil tático, tá lá, vocês, enfim, perguntem para a Aline que ela sabe, foi salteado, e ela sabe mais ainda que ela não gosta da questão nuclear. Não é que não gosto, não sou a favor da proliferação. E ele tem, bom, mas ele tinha também mísseis de médio alcance, ele tinha também mísseis de curto e de médio alcance, ou seja, naquele momento lá, os mísseis soviéticos eles poderiam chegar até Washington, podiam chegar até Nova York. Ou seja, você teria a parte atlântica, as principais cidades da costa leste dos Estados Unidos, que naquele momento, gente, o Japão ainda não tinha acontecido, estava segurando a guerra, a China estava lá resolvendo os problemas da Revolução, ou seja, não existia o chamado século do Pacífico ainda, o comércio mundial, a força econômica dos Estados Unidos estava no leste, ou seja, simplesmente todos os mísseis em Cuba poderiam atingir os principais centros industriais e populacionais dos Estados Unidos na costa leste. Bom, o que acontece? Esse general soviético, ele monta isso, deixa tudo perto e manda um aviso para Moscou. Ó, tá tudo pronto aqui, ó, precisar usar a gente usa. A gente, obviamente, não foi isso que ele falou, porque o russo não fala desse jeito, né? Bom, o que acontece? O Alisson vai dizer o seguinte: Moscou fica irritada, né? A liderança soviética fica irritada com ele e manda o seguinte aviso: olha, tudo bem que você deixou aí, mas não se esqueça que você só pode usar esse míssil se houver uma autorização expressa aqui da União Soviética. O que o Alisson vai dizer? Acontece que tem tudo bem, a ordem está dada, mas tem um detalhe. O detalhe é o seguinte: não existia naquele momento nenhum impedimento técnico, nenhuma tecnologia no campo que impedisse aquele general soviético de disparar os mísseis se ele quisesse. Ou seja, tudo dependia o quê? Na relação de subordinação e de confiança que ele tinha, quer dizer, do general, um comando lá em Moscou, e de Moscou com o general. Ou seja, estou jogando, na verdade, moinho no argumento do Seiko. Entendeu aquele negócio que eu falei? Por isso que ele defende a não proliferação. Então, ou seja, você tinha um elemento humano e muito falível, que era um elemento humano que estava segurando a utilização da arma. Bom, a crise está escalando. E aí, o que o Alisson faz no texto? Ele para de descrever a crise. Eu estou glosando aqui, então ele descreve o lado americano e o lado soviético. E no meio alguma coisa do lado cubano. Os cubanos têm alguma coisa para falar disso. E aí ele para de descrever e fala: bom, quais são as hipóteses que são aceitas, que são discutidas, né, para tentar explicar por que é que esse problema ocorreu, por que a União Soviética colocou os mísseis em Cuba. Então ele trabalha com 4 hipóteses, eu só vou falar de 2 ou 3 aqui por questão de tempo. Então a primeira hipótese que ele trabalha é a hipótese mais geral. Então a hipótese mais geral é o seguinte: olha, na verdade você tinha uma aliança e a União Soviética, ela entrou em campo para proteger o seu aliado, da invasão dos Estados Unidos, né, ou da pressão dos Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos eram um aliado mais forte. Então a ideia é o mais forte protegendo o mais fraco. Aí o Alisson vai dizer o seguinte: olha, essa é uma hipótese até que é atraente, mas ela é rápida demais, ela é senso comum demais. E aí ele começa a questionar a hipótese e diz o seguinte: olha, a União Soviética não se arriscaria uma guerra exclusivamente para proteger um aliado que estava lá nos confins de Justo, estava muito longe dela. Então essa hipótese aí, você até pode começar a discutir, mas na visão dela essa hipótese não é sustentável. A segunda hipótese é aquilo que eu falei ainda há pouco. Isso aí é o que? Um jogo de soma zero. O que significa esse jogo de soma zero no jargão das relações internacionais? Significa que se um lado ganha, o outro automaticamente pode. Então, nessa competição, a ideia é o seguinte: se os Estados Unidos ganham alguma contenda diplomática no cenário internacional, ele fica bem e o rival, a União Soviética, fica mal. A lógica reversa funciona também. Então, essa hipótese dizia o seguinte: olha, na verdade, a União Soviética ela estava executando uma atitude de enfrentamento com os Estados Unidos, ela estava executando um jogo político, um jogo geopolítico, que se ela fosse vitoriosa, ela passaria para o mundo a ideia de que a União Soviética tinha tanta capacidade que estava instalando
um sistema de armas no próprio quintal dos Estados Unidos, a menos de 200 km do território americano, e os americanos não podiam fazer nada. Ou seja, aquilo garantiria prestígio para ela entre os aliados, entre os países do terceiro mundo. Gente, é o momento da descolonização. Vários desses países estão recebendo a ajuda da União Soviética. Então, entre os futuros países do terceiro mundo que vão obter independência das colônias europeias, e significaria uma queda de prestígio da União Soviética. Mas aí ele vai dizer o seguinte, olha, essa hipótese também não se sustenta. Por quê? Porque para esse tipo de jogo funcionar, na verdade, a União Soviética teria que ter condições minimamente favoráveis em Cuba. E aí o que o Alisson vai dizer? Do ponto de vista material, a hora que a União Soviética entrou em Cuba, ela partilhou aquela situação da Revolução Cubana, ou seja, a hora que a União Soviética entrou em Cuba, ela estava com um aliado que estava cercado de tudo quanto era lado pelo dispositivo montado pelos Estados Unidos. Então, a União Soviética, se essa hipótese fosse verdade, a União Soviética deveria ter, pelo menos, a hora que ela vai para o jogo, ela tem que ter alguma coisa que dê uma vantagem para ela. E ali, quase tudo, quer dizer, praticamente tudo, do ponto de vista geográfico, é uma desvantagem para a União Soviética. Então, ele descarta essa hipótese. E aí ele vem para a terceira hipótese, eu ia falar das quatro. A terceira hipótese é o seguinte, é a questão tecnológica, a questão estratégica dos mísseis. O que ele vai dizer? A gente já discutiu lá naquela aula. A União Soviética, naquele momento, ela tinha um gap tecnológico. Ela tinha, ele usa um outro termo, não vou... É o Window of Opportunity, Window of Vulnerability. Janela de vulnerabilidade, lembrei. Ela tinha uma janela de vulnerabilidade. O que acontece? Quem viu o filme sobre a névoa da guerra, lembra que o McNamara fala alguma coisa do gênero, quando ele fala que nos anos 60 os americanos estavam muito na frente dos soviéticos na quantidade e na qualidade das armas nucleares. Então, o Alisson, ele vai... Eu vou misturar o argumento do Alisson com o que eu sei que é verdade. O que eu sei que é verdade. Naquele momento, a tecnologia soviética era uma tecnologia que privilegiava o míssil com combustível líquido, míssil intercontinental grandão, que viaja de um continente para o outro com combustível líquido. E a tecnologia americana tinha evoluído para o combustível sólido. Qual que é a diferença, basicamente? A diferença é o seguinte, combustível líquido, você não pode deixar ele 100% do tempo no míssil. Porque se você deixar ele 100% do tempo no míssil, a probabilidade de um acidente ela aumenta exponencialmente. Então, o cara entrou fumando ali, arrisca explodir lá o cilindro onde está o míssil. O combustível sólido já não tem esse problema. Se você pegar o combustível, não é pólvora, é um outro tipo de mistura. Se você instalar um fósforo ali, ele não pega fogo. Ele tem toda uma série de condições eletroquímicas especiais para acionar o combustível. Significa o quê? Se houvesse uma guerra nuclear, os americanos podiam disparar os mísseis dele e os soviéticos teriam pelo menos de 20 a 30 minutos para injetar o combustível em boa parte dos mísseis para disparar depois que os primeiros mísseis, aqueles que... Era uma coisa de sistema de rotação. Então, olha, tudo bem, nós temos, sei lá, 300 mísseis. 200 ficam vazios, 100 ficam cheios. E a gente vai revezando essa quantidade. Então, era essa a lógica, mas isso significaria o quê? Um tempo de pelo menos 30 minutos onde os mísseis americanos chegariam na União Soviética. O Alisson vai dizer o seguinte, na verdade... União Soviética. O gap tecnológico, a janela de vulnerabilidade é em relação à União Soviética. O Alisson vai dizer o seguinte, ele já, tudo bem, ele olhou uns documentos e tal, mas eu acho que ele exagera um pouco. Ele diz o seguinte, a União Soviética o problema era muito pior. Na verdade, ela só tinha 20 mísseis intercontinentais que em 62 podiam chegar nos Estados Unidos. Pela estatística tal. Por quê? Porque o resto ou não tinha alcance, os números eram desfavoráveis à União Soviética e ainda havia o problema da defasagem tecnológica, ou seja, eles sabiam que se eles disparassem 50, alguns iam se perder pelo caminho e não iam chegar. Além disso, a União Soviética só tinha 6 submarinos com capacidade de lançamento de mísseis naquele momento. Os americanos tinham mais do que o triplo. E a União Soviética, finalmente, tinha 200 ogivas nucleares que podiam ser transportadas por avião, ou seja, a maior parte pode ser abatida se chegar no território americano. Então, eu juntei a informação, que eu sei que é verdade com essa que o Edson está colocando, não estou dizendo que é mentira, mas eu estou achando que ele exagera um pouco, mas para dizer o seguinte, com tudo isso havia uma janela de vulnerabilidade. Então, qual que é a ideia, a hipótese dos mísseis? Para superar a janela de vulnerabilidade, para ter uma alternativa, então ele coloca os mísseis em Cuba, e aí, quando a coisa, se a coisa ferver lá na frente, ele pode barganhar, olha, tudo bem que vai demorar, mas a gente já tem mísseis colocados que podem atingir o centro do poder americano
num apertar de botão, ou seja, todos os problemas que a gente tem, se a gente instalou os Missicube, parte deles nós resolvemos. Gente, os Estados Unidos, era um mapa que eu queria trazer, mas o mapa dos Estados Unidos em relação à União Soviética, ela está completamente cercada ou de bases de aviões, ou ela está cercada de países, né? Por exemplo, a Turquia estava nesse momento, que tem mísseis americanos apontados para o território soviético. Então você olha para a União Soviética, é um gigantão cercado por todos os lados pelo dispositivo de armas nucleares dos Estados Unidos. Então ele fala, olha, essa é uma hipótese, mas aí ele vai derrubar a hipótese. Ele vai dizer o seguinte, olha, essa hipótese aí não tem muito sentido, segundo ele. Por quê? Para essa hipótese ter sentido, os soviéticos teriam que garantir logo de cara o mais rápido, assim, eles teriam que garantir com muita velocidade a instalação dos mísseis lá para criar um fato consumado. Para garantir isso, eles deviam ter instalado logo de cara os mísseis táticos, que é muito rápido de montar. Não, a União Soviética, aliás, ele cita, na verdade, uma correspondência do Fidel Castro com o Khrushchev. O Fidel Castro não queria os mísseis maiores, ele queria os mísseis menores. Ele temia que isso pudesse dar uma crise logo de cara. E aí o que acontece? Mas os soviéticos, e aí é o Khrushchev, os generais do Khrushchev, eles batem o pé e falam, não, tem que ter um míssil intercontinental, para a gente é mais importante isso. Aí o Fidel Castro precisa, ele aceita. Bom, o que acontece? Mas ele vai dizer que não se sustenta, porque se ele quisesse usar esse negócio, ele teria instalado os pequenos, ia demorar para descobrir, mas depois que os caras já estão instalados, depois você coloca os grandes. Está criado o fato. A hora que eles optaram por instalar os grandes, que demora mais tempo, eles abriram uma oportunidade para ser descobertos. Então, o argumento dele é que esse daqui não se sustenta. E aí tem a última hipótese, que é na qual ele trabalha um pouquinho mais, ele aceita mais, que é o seguinte, olha, na verdade, para a União Soviética, Cuba se tornou um instrumento para negociar problemas diplomáticos com os Estados Unidos e em outros lugares do mundo. E aí o problema para eles era Berlim. Então, o que acontece? Vocês viram, não sei se vocês já viram a história da Guerra Fria e tal. Então, você tem o final da Segunda Guerra Mundial. Os soviéticos chegam primeiro, os americanos e os demais aliados chegam depois, estão ocupando Berlim. Só que Berlim, na divisão do mundo daquela época, ele fica dentro da Alemanha Oriental. E aí, os soviéticos, em determinado momento, eles cercam, né, fecham Berlim. Então, os americanos têm que fazer um reabastecimento. Quer dizer, toda a comida, tudo que chega em Berlim, está chegando, que é um enclave da OTAN, um enclave ocidental, toda a comida, mantimentos que chega em Berlim está chegando por avião. Em 62 essa realidade não existe. O que acontece? O que o Alisson vai argumentar? Vai argumentar o seguinte, olha, o Khrushchev, ele precisa resolver Berlim e outras coisas. Ele precisa resolver Berlim e outras coisas, porque o Khrushchev, ele precisa... A palavra não é essa, mas não me ocorre outra. Ele precisa solidificar o seu poder dentro da União Soviética. Gente, eu não vou me estender sobre isso, mas o Khrushchev é o cara da desestalinização. Isso deu um trabalho tremendo. Você apagar ou destruir o legado do Stalin, destruir entre aspas, você não faz de graça. Você tem que matar gente, prender gente. E você tem que... Chega um momento que assim, a sua base de poder ela pode ficar instável. Então, ele vai dizer o seguinte, uma das hipóteses é, eles estavam em Cuba, que é para forçar uma negociação lá na frente com Berlim. Como é que seria essa negociação? A hora que descobre, ó, então é o seguinte, vocês... nós vamos invadir Cuba. Aí os soviéticos respondem como? Legal, nós vamos invadir Berlim. Nós vamos atacar Cuba. Legal, nós vamos atacar Berlim. E a hora que a gente invadir Berlim, a gente vai passar por cima da guarnição americana que está estacionada lá. O que acontece se eles passam por cima da guarnição americana estacionada em Berlim? E aí ele vai citar o Kennedy falando isso. Aí eu não tenho outra opção, eu tenho que ir para a guerra total, e a guerra total é guerra termonuclear. Então ele fala, essa é a melhor hipótese. E aí ele não detalha, mas ele fala, ainda assim, então, mas essa é a melhor hipótese. Ele falou, legal, bacana, você tem 4 hipóteses. Agora, para você, para o analista pensar nas 4 hipóteses, e aí eu vou para aquilo que eu acho que vai ajudar vocês, ele tem que levar em consideração ele tem que usar alguns conceitos analíticos para entender os principais atores envolvidos. Não vou falar disso agora, tá, gente? Aí tem no texto, vamos ver, que ele fala da crise, dá um break para explicar a situação dos dois lados, depois ele fala da resolução da crise.
Então, como é que os americanos resolveram e como é que os soviéticos resolveram também? Ou seja, o momento de tensão máxima, que foi por volta do dia 16 de outubro, foi quando ele acha que é o momento do pico máximo, ou seja, a coisa vai pegar fogo agora. Por que isso? Porque quando os americanos se reuniram, fizeram um gabinete de crise, estava rachado, estava dividido. Metade do gabinete queria invadir ou bombardear Cuba. A outra metade queria bombardear. Um quarto estava em dúvida e um quarto não queria bombardear o negócio. Quem é que tinha que decidir? O Kennedy. No filme vocês viram uma coisa parecida com essa. Então o que acontece? Os militares, né, a junta de chefes do Estado-Maior, queria bombardear, mas primeiro queria levantar a inteligência. O assessor de segurança nacional, que é o NSC, um dia vou escrever só sobre isso, que é aquela grande entidade que coordena a política de Estado, a política de defesa, a política de segurança, a política externa dos Estados Unidos, e tem muito pouca coisa escrita, inclusive nos Estados Unidos. Mas o assessor de segurança nacional, que é um cara chamado McGeorge Bundy, ele no início ele não sabe o que fazer, mas depois de 2 dias ele fecha com a ideia do ataque. O secretário de Estado ele quer uma negociação. Não, a gente tem que negociar. Tem que pressionar diplomaticamente, não vamos fazer guerra. Mas vamos negociar como? A gente vai convencer o Fidel Castro que é do interesse dele cortar os laços com a União Soviética ou, pelo menos, retirar o armamento soviético daí. E a gente dá umas garantias para ele. O que acontece? Só o Departamento de Estado ficou com essa ideia, ninguém comprou. Nem o presidente comprou naquele momento. E aí você tem o cara que eu acho que vai ser o fiel da balança, mas não porque ele quis, mas pela posição dele, que é o McNamara, que é o Departamento de Defesa, que ele vai dizer o seguinte: olha, vamos para a solução mais ou menos meio termo. O que é isso? Vamos fazer um bloqueio. Não, mas bloqueio significa o seguinte: não entra nada em Cuba. Não entra nenhum carregamento soviético em Cuba. Não entra nenhuma arma em Cuba. Naquele momento, não entram mais mísseis em Cuba, porque eles não sabiam que o nuclear estava lá. Tá, mas e os mísseis que estão lá? Não, vamos fazer o bloqueio primeiro, criar uma situação e forçar uma negociação. E vamos deixar tudo preparado e caso essa negociação não funcione, aí a gente ataca Cuba. Então, essa foi a proposta do McNamara, que demorou uns 4 ou 5 dias para ser aceita. E aí, o Kennedy topou, porque não teve outra alternativa. Quer dizer, na verdade, foi o fiel da balança, não porque o McNamara convenceu o presidente, mas foi porque chegou um momento que o Kennedy começou a pesar, né, fazer as contas e tal, e ele percebeu que a coisa ia ser desastrosa mesmo. E aí, quando apareceu essa opção, ele agarrou para ir para a negociação. Agora, gente, tem isso daí, se vocês procurarem, tem eu acho que esse cara lá que foi na FUNAG, no texto tem uma referência a isso. Em inglês é Arquivos Internacional de História da Guerra Fria, alguma coisa assim. Várias gravações do filme que vocês viram, várias gravações da discussão estão disponíveis ali. E tem uma que é assim, meio aquele general da Força Aérea doidão que aparece sob a neva da guerra. E ele fala assim: olha, se tiver a guerra, nós ganhamos a guerra contra a União Soviética. Nós vamos nós vamos mandar a União Soviética de volta para a época das cavernas. A gente destrói completamente, nós temos mais armas, eles estão cercados e tal. Legal, bacana, mas vocês vão conseguir destruir todos os mísseis soviéticos do solo? Aquele negócio aí, não, isso aí a gente não pode garantir. Mas qual que é a estimativa? Bom, nós destruímos a União Soviética, tá, mas o que acontece conosco? Vão morrer uns 70 milhões de americanos. Qual é a população? Eu não sei, eu acho que na época ele já tinha, 300 e poucos milhões hoje, né? Eu acho que deve dar entre 40% e 50% da população. Vocês vão ver depois nos textos que esses números eles mudam. Então tem uma estimativa e depois outras estimativas que foram... O McNamara fala de 100 milhões. McNamara não, o Alisson fala de 100 milhões. Mas, em todo caso, o número é nas dezenas de milhões. Né? Então, olha, nós vamos ganhar, a gente destrói completamente o outro lado, a gente vai perder 70 milhões. Nós ganhamos, destruímos a União Soviética, blá blá blá. O cliente ficou horrorizado, falou: não, a gente tem que arranjar um outro jeito. Essa é a última opção. E está na gravação o seguinte: o e-mail fala: senhor presidente, o senhor é um covarde. Aí ele fala que eu sou covarde, mas o presidente sou. Ela gostou, hein? É a glória. O covarde é o presidente sou eu. É que vocês não tiveram. Então, vocês não tiveram aula vocês não tiveram Weber de sociologia, relação de burocracia da burocracia com o sistema político do Estado, né? Então, tiveram? Vou falar em 30 segundos. O Weber diz o seguinte: o Weber critica o legado do Bismarck, ele fala que o legado do Bismarck
é que leva a Alemanha à ruína na Primeira Guerra Mundial, que é a proteção dele. Por quê? Porque na Alemanha chegou um momento que os políticos controlavam o jogo, quem controlava era a burocracia civil-militar. Eram os caras do Departamento de Relações Exteriores, que eram os funcionários de Estado, e principalmente os militares. Eles que decidem fazer a guerra irrestrita contra os Estados Unidos, e os Estados Unidos entram na guerra e derrotam a Alemanha. Então ele vai dizer o seguinte: qual é o problema do burocrata? O burocrata, ele vai e fica anos, ele sabe como funciona o Estado, só que o burocrata, ele tem uma visão que é restrita pelo trabalho dele. E o político? O político é aquele cara, uma democracia liberal, é aquele cara que ele é eleito, então ele tem um tipo, qualquer coisa que acontecer nas relações internacionais, problemas da guerra e da paz, com aquele Estado, a culpa não vai ser do burocrata que não aparece, a culpa é do político que está comandando. Então o Weber conclui dizendo o seguinte: olha, o ideal, o tipo ideal, a situação ideal é que os políticos têm que controlar os seus burocratas. Isso que o Weber, que o Kennedy faz, é um exemplo clássico aí dessa, eu falei muito rápido, né? Mas é um exemplo clássico aí dessa afirmação do Weber. Ou seja, você vem alguém do sistema político, você pode falar o que você quiser dele, mas ele é que tem o voto, e no sistema, na cultura política americana, ele que é o comandante das Forças Armadas, ele que decide se vai ter guerra se vai ter guerra ou não. Tem outros estudos, o Limay, mesmo assim, eles pressionaram o Kennedy para tentar, eles ficavam fazendo sobrevoos sobre Cuba sem avisar ninguém, ficavam fazendo testes de mísseis sem avisar ninguém, enfim, controlar a burocracia é uma coisa muito complicada, mas isso daí aconteceu. Então, sobre o controle da burocracia, eu sempre ouvi, e o Jorge passou isso nas aulas, que era meio difícil controlar porque os caras tinham muito sangue nos olhos. Do lado americano, mas do lado soviético, pelo que eu li, eles eram bem hierarquizados. Não sei se isso corresponde à realidade. É o seguinte, por causa da época do Stalin. Tá, olha, o que você diz tem sentido, mas o que você diz, e até o que eu estou falando agora, tem muito a ver com o fato que a gente tem acesso mesmo aos estudos e aos documentos do lado americano. Essa que é a verdade, você vai lá, tem tudo. Do lado soviético a coisa é meio complicada, uma pela barreira da língua, outra porque nem tudo aparece. No caso da União Soviética, é verdade o negócio, mas existe do corte autoritário, é que o Jorge está pensando numa coisa que está na historiografia e tem a ver, que é o seguinte: a burocratização da vida soviética, que é uma outra discussão. Mas se você for na União Soviética, como você vai na China do Mao Tse-tung, ou você vai para qualquer país comunista, o que acontece? Ou país marxista, socialista que se pretende comunista, você vai ter o quê? Você vai ter os militares, você vai ter os funcionários do Estado e tal, e os militares são uma forma de burocracia, mas quem manda é um partido comunista. Ou seja, o Partido Comunista, no modelo soviético, é um controle civil, O Partido Comunista, União Soviética, Stalin é um controle civil autoritário sobre os militares, sobre a burocracia militar soviética. Então o que eu posso te dizer agora é isso. Agora, vamos ficar aqui do lado americano e está lá, controle civil sobre a burocracia nessa frase do Kennedy. Bom, o que acontece? Então, voltando, né? Então tem discussões que a gente vai fazer, não vai, vamos trocar Berlim, vamos trocar, chega uma hora, só essa parte que eu vou falar, chega uma hora que o que está na mesa? Então precisa se salvar fácil todo mundo. E aí os soviéticos fazem com que os americanos saibam o seguinte: olha, vocês têm que se comprometer a duas coisas: não invadir Cuba e tirar os mísseis da Turquia. Porque o Khrushchev tem que salvar a face para dentro. Gente, depois 62 é o auge da crise. Daí, acho que 2 anos o Khrushchev cai. Puxou o tapete dele. Se eu não me engano, o Khrushchev, o Igor, perguntei para o Igor, ele falou isso uma vez, eu fiquei impressionado. O Khrushchev, eu acho que é o único. Não, Lenin também não foi. Mas o chefe de Estado da União Soviética, o único que não está enterrado no panteão lá, é o Khrushchev, foi enterrado na cidade dele. Então, uma coisa muito simbólica. Mas voltando, então ele comunica isso. O que acontece? E aí os americanos estão ali, olha, aí a gente não sabe se a gente vai fazer isso e tal. Resposta americana é o seguinte: olha, primeiro vocês retiram os mísseis, depois a gente vai, aí a gente se compromete, aí a gente vai discutir o compromisso de não invadir e vamos ver se a gente vai tirar os mísseis da Turquia e de outros lugares. Foi um negócio interessante que, assim, está no texto, eu vou falar essa passagem, acho que é o último exemplo histórico, né? Que é o seguinte: olha, qual o debate a hora que chegou? E aí foi onde quase deu um rolo, quase desmontou tudo.
o Mark George Bunting disse o seguinte, olha, tudo bem, a gente pode até negociar, mas tem um problema, né? Para a OTAN inteira, sabe o que vai parecer isso? Que a gente sacrificou um aliado nosso, no caso a Turquia, pelos nossos interesses. Vai funcionar, uma tremenda barganha, mas vai dar problema. Bom, isso foi feito, na verdade nem foi tudo isso, mas deu essa confusão. E aí, qual que é outro movimento, digamos assim, de carne e osso que os americanos fazem? Olha, é o seguinte, a resposta para o Khrushchev é essa: tira, que a gente não invade, e a gente vai negociar a retirada dos mísseis lá da Turquia. Mas enquanto isso, o que eles foram fazendo? Eles moveram uma série de caças bombardeio para a Flórida e estacionaram, aberto assim, para todo mundo ver, mobilizaram 200 mil soldados e deixaram a postos para invadir Cuba. E assim, às vistas de todo mundo, e os soviéticos olhando, e chega um momento que o Khrushchev não dá, vamos voltar, eles vão invadir. O Khrushchev vai para o presídio soviético, convence todo mundo, fala, a gente tem que, pelo menos, a gente evita uma guerra mundial. E aí, está desarmada a crise. Agora, e aí eu vou para a parte que talvez, quer dizer, talvez não, que mais interessa para vocês. Ele vai dizer o seguinte, olha, o analista ele tem que ter o quê? Ele tem que ter alguns conceitos para analisar uma situação tão complexa dele. O que é o conceito? O conceito basicamente é uma ferramenta intelectual que o analista vai usar para produzir sentido, para encontrar conexões entre fatos que são aparentemente complicados. Então, de repente está acontecendo, não vou entrar no detalhe, mas, por exemplo, o Vaticano entrou na jogada. Então, alguém aí lembrou que o genro do Khrushchev, um genro do Khrushchev era católico. O Vaticano entrou na jogada para negociar. O negócio que ela falou, o Brasil entrou na jogada por baixo dos panos para negociar com os cubanos também. Então, você vai usar uma série de conceitos, história, negociação e tal, para agrupar essas coisas que não estão necessariamente na superfície. E aí ele diz o seguinte, olha, cada vez que o analista, usa um conceito, ele vai criar poder explicativo, mas ao mesmo tempo ele vai se fechar para um monte de outras coisas. Então, certos conceitos das RIs, ou da análise política externa, são muito bons para analisar, mas ao mesmo tempo, para analisar a floresta, mas quando você vai olhar para as árvores, aquele conceito não serve muito. Ou seja, certo tipo de conceituação, ela é importante para analisar a Guerra Fria, porque ela parte da estrutura histórica da Guerra Fria, mas ela não te instrumentaliza para analisar as peculiaridades soviéticas, americanas ou cubanas em relação à crise dos mísseis. Então, o que ele vai dizer? Vai dizer o seguinte, ó, primeira coisa então, que você tem que ter na cabeça é, todo mundo, o especialista e o não especialista, tem o quê? Conceitos. Gente, antes de eu prosseguir, o que é conceito? Adoro. Um aula inteira estudou sobre isso. O que é conceito? É como você entende determinado... Eu vou simplificar muito. O conceito é o quê? Uma definição, concorda? O conceito é uma definição. O conceito você vai a partir de uma série de representações, é uma representação mental, uma abstração, que você vai usar para nomear certos eventos ou certas características que são comuns. Deixa eu dar um exemplo disso, vou dar um exemplo que fica melhor. Por exemplo, se eu chegar aqui e falar qual que é o conceito de cadeira, o que isso aí tem a ver com a hora dos biciclos? Vocês vão ver já já. Qual que é o conceito de cadeira? Para sentar. Vocês falaram, você falou a função. Começa pela forma. O que é a cadeira? É um objeto. Pode ser feito de muitos materiais. Pode ser de madeira, pode ser de metal, pode ser de couro, de plástico, pode ser uma cadeira bonita, como a do professor, né? Por exemplo, desgraça. Vocês acham que é besteira que eu estou falando? Existem estudos sociológicos sobre essa palavra aqui em inglês, ó. Sherman, o homem da cadeira. O que é o homem da cadeira? É o cara mais poderoso que tem uma bagaça, entendeu? Sherman Mao Tse-tung. Você conversa com inglês, você conversa com chineses quando você encontra por aí na academia, você pergunta do Mao Tse-tung, eles falam em inglês, é automático, ele fala Sherman Mao Tse-tung. É o cara da cadeira, é o cara que está numa posição de poder. Até hoje, instituições americanas, anglo-saxãs, o Sherman do Instituto não sei da onde, o Sherman da Universidade não sei da onde. Mas enfim, voltando. Então, a cadeira. E serve para quê, gente? Para sentar. Agora,
Então, agora vocês vão entender a importância do conceito. Gente, a cadeira ela tem o quê? Uma superfície plana, não é? E ela serve para sentar, correto? Ela tem um encosto também, confere? Tanto faz se é uma cadeira dessa, ou se é uma cadeira como a de vocês. Ou se é a cadeira, sei lá, onde você estava no Rei Luís XVI. Tudo bem isso daí? Então você fala cadeira, automaticamente você tem na sua cabeça. Se você for o conceito de cadeira, você tem um conceito de cadeira, toda vez que você olhar um objeto, não importa o material dele, você vai reconhecer. Muito bem, legal, bacana. Agora, para eu esconder essa aula, um aluno mais esperto falou assim, professor, mas a mesa também serve para sentar. Eu olhei, tem razão. Se eu tenho ciclano, eu posso sentar na mesa. Agora, você quer entender como o conceito é importante? Se você levar em consideração, se você levar as últimas consequências da sua afirmação de que o conceito que eu acabei de dar para a cadeira também serve para a mesa, se você embutir isso na sua mente e ao mesmo tempo tentar sentar na mesa e escrever na cadeira, o aluno vai aprender em 2 segundos que você tem que ter uma compreensão conceitual correta daqueles objetos com os quais você se relaciona. Gente, um dia eu vou dar, quem for eu dou uma aula inteira só sobre isso, conceito e teoria. Mas essa é a ideia do conceito. Legal, bacana. Então, é com essa ideia de conceituação, a melhor definição possível, que o Alisson vai falar, os especialistas e não especialistas vão trabalhar sobre a crise dos mísseis e Cuba. E aí, ele vai dizer o seguinte, o Alisson vai defender a ideia de que existem 3 grandes modelos de análise para analisar a política externa de um país, ou dos países, e para analisar, e que ele usa para analisar, ele usou no livro dele, para analisar a crise dos mísseis em Cuba. Então, quais são os modelos? Então, o primeiro modelo dele, o primeiro modelo conceitual, é o modelo do ator racional. Você se lembra que modelo é esse? Você já viu em algum momento? Significa o quê? Que os tomadores de decisão são o quê? Racionais. Eles são utilitaristas maximizadores. Significa o que isso em língua de imortais, né? Língua da gente? Significa que você maximiza o ganho e minimiza o custo de algum empreendimento, de alguma coisa. Você maximiza o ganho de uma ação política e minimiza o ganho, minimiza o custo para ter essa ação política. Você, por exemplo, maximiza o ganho, você maximiza um comportamento para ser vitorioso nas eleições e minimiza o custo para ser vitorioso nessas eleições. Você vai nas relações internacionais e tem uma negociação diplomática. Um país maximiza aquilo que ele tem de capacidade para ganhar o que ele quer e minimiza o custo para conseguir isso daí. Ele fala, esse modelo de ator racional é um modelo mais generalista e ele tem um pressuposto básico, que ele vai chamar em alguns momentos de pressuposto antropomórfico. O que é isso? Os atores, que são os atores estatais, eles são o quê? Eles são atores unitários, ou seja, especialmente nas questões de conflitos internacionais, o Estado é uma caixa preta. Você não precisa saber o que tem dentro da caixa preta, você só precisa saber que ela está funcionando e ela está produzindo algum resultado. Então, ele vai dizer o seguinte, esse modelo do ator racional é o modelo que mais se usa para explicar as RIs. A rigor é aquilo que eu falo de olhar a floresta para depois, em detrimento de olhar as árvores. Então, o primeiro modelo dele, o modelo 1, é o modelo do ator racional. Legal, eu quero saber em relação à crise dos mísseis. Eu quero entender o que a União Soviética tinha para ganhar instalando os mísseis em Cuba. Eu quero entender o que é que os Estados Unidos tinham para ganhar instalando os mísseis, por exemplo, tem instalado mísseis anteriormente na Turquia. Eu quero entender o que é que o Khrushchev, qual que eram as intenções do Khrushchev, o que estava em jogo para ele a hora que ele está negociando o final da crise. Eu quero entender o que é que está em jogo para o Kennedy, partindo do pressuposto que ele comanda um ator monolítico, que é o governo americano, o que está em jogo a hora que ele está negociando não invadir Cuba. Legal, bacana disso. É importante você ter uma visão generalista. Às vezes é ela que realmente explica que alguma coisa está acontecendo. Ela te dá o quê? Uma visão de contexto, uma visão geral. Você tem que contextualizar sempre. Qual que é o problema com essa visão? Você já consegue detectar o problema?
É geral, ela pode falhar. Ele dá as particularidades de cada ator. Não é bem isso. Na verdade, os atores racionais podem ter particularidades diferentes, ainda assim eles continuam racionais. O problema aqui é o seguinte, é o quê? O É a irracional. ideia do... Irracional. Não, ainda não é isso. Ele pode ser racional, não é isso. Não, pessoal, da pessoa conseguir, da visão pessoal mesmo, construída durante a vida da pessoa sobre aquele assunto. Sim, mas em relação ao... Imagina o Estado como ator unitário. Dá para falar que não é um ator unitário? Que o Estado, em época de crise, ele se move de um jeito só? Não. Esse que é o problema desse modelo. Então ele vai dizer o seguinte, olha não, a hora que você olha para dentro do Estado, a hora que você abre a caixa preta, você descobre que a coisa aqui é muito mais complicada. Tem a visão dos indivíduos, os valores, os grupos e as burocracias de Estado. E aí ele vai propor o que ele chama de modelo 2. Gente, daqui a pouco eu falo a vantagem e o problema do modelo. Mas o modelo 2. O modelo 2... Vou deixar o modelo 2 aqui. É que eu deixei o modelo 2 aqui. Não, beleza. Tá gravando? Ah, o modelo 2 é o modelo do comportamento organizacional. Em inglês é outro nome. Eu estou colocando isso aqui só para ficar mais rápido a explicação. Comportamento organizacional. Então ele vai dizer o seguinte, olha, todo e qualquer governante, ele sabe o que está acontecendo no seu país através das instituições que compõem o governo. As secretarias, os ministérios, as polícias, os serviços de inteligência, por aí vai. A mesma coisa em relação ao que vem do mundo exterior. Então o que acontece? Você tem organizações que vão sempre alimentar o governo com essas informações. E o que acontece? Essas organizações, elas vão gerar suas próprias culturas organizacionais, as suas próprias culturas, seus próprios comportamentos enquanto organizações. E esses comportamentos vão meio que estar impressos, entre aspas, no DNA, não é ele que fala isso, sou eu, no DNA dos seus membros. Então, por exemplo, o Departamento de Estado tem uma cultura organizacional. O Pentágono tem outra. O Itamaraty tem um jeito de fazer as coisas. A Marinha do Brasil tem outro. Então, é isso que ele chama de comportamento organizacional. Então, o que é que ele defende? Ele defende que, no modelo 2, ele sugere que no modelo 2, ao invés de você olhar para o contexto, você começa a olhar para como as organizações estão produzindo as decisões. E aí, uma coisa que ele fala que é interessante, é o seguinte, você tem que levar em consideração como é que essa organização adquire a informação, como é que ela processa a informação, como é que ela joga a informação de volta. Por exemplo, como é que as Forças Armadas Americanas estão adquirindo informação sobre o que está acontecendo em Cuba, como é que eles estão processando, como é que eles estão... Elas vão ter sempre o quê? Elas vão ter sempre... Eu vou aproximar. Vão ter o quê? Procedimentos rotinizados. Então elas têm rotinas e basicamente essa rotina vai sempre impactar com a informação que vai ser tratada. Então olha, então essa é uma maneira. Então, se eu quero entender a filosofia civil, eu quero entender o seguinte, você lembra a hora que eu falei dos grupos soviéticos? Então, o presídio decide, um outro grupo bola uma maneira de colocar a arma e um terceiro grupo está montando a arma lá. Dentro dessa lógica, você tem que entender o seguinte, como é que as Forças Armadas da União Soviética estavam informando o Khrushchev sobre o que ia acontecer. Bom, aqui só ela viu. Então lá no filme Sobre a Não na Guerra, não, minto. Quem viu 13 dias aqui? Só vocês não. Vocês viram também. No 13 dias, vocês se lembram? No 13 dias tem uma hora que tem um momento que um oficial vai para cima do Kennedy. E aí é o cara lá, dança dos lobos, Kevin Costner fica. Aquele cara é o Oliveira. Mas enfim, tá tendo a discussão lá, não tá? Você percebe que a CIA, os militares, estão informando de um jeito. E o elemento político está se comportando de outro jeito. Então, a CIA e os militares, elas estão o quê? Elas estão informando baseado na ideia, né? Enfim, olha, a gente tem que procurar
o ponto fraco do inimigo, se ele está se armando para atacar a gente, como é que a gente vai atacar ele primeiro. É isso. Esse é o procedimento operacional padrão dos caras. Bom, esse é o modelo 2. E aí tem o modelo 3. Gente, qual que é o problema com o modelo 2? Hã? Não, o contexto está dado, mas ainda não é esse daí não. Ele Modelo- acaba sendo muito behaviorista, não acaba? Ele acaba sendo muito behaviorista, ele acaba... É mais do que isso, não é só que ele acaba sendo behaviorista. Onde é que está o papel dos seres humanos, do carne e osso, dos valores que decidem? Isso não fica claro no modelo. Gente, ele não está jogando o modelo fora não, hein? Ele fala que esse modelo aqui explica bastante coisa. Pode explicar bastante coisa. Mas ele fala, tem um limite. O que eu estou querendo passar para vocês que ele capturou na análise dele? Por melhor que seja o modelo ou a teoria que você usa, ela sempre vai ter limitações. Você tem que estar consciente disso para maximizar ou melhorar o uso desses modelos, saber que do ponto de vista das ciências sociais você vai encontrar um limite e que é lícito você encontrar aquele limite, entendeu? E aí, ou você reforma a teoria, reforma o modelo, ou constrói um modelo novo. Seria mais ou menos isso que ele vai estar, que ele vai estar sugerindo. Mas o problema dele é os seres humanos de carne e osso, os indivíduos que estão tomando a decisão. Aqui, a decisão já está condicionada a maneira que ela vai sair. E ele fala, mas não é bem assim. E aí ele fala do modelo, esse aqui é o modelo 2, do modelo 3. E o modelo 3, o modelo 3, ele aparece com vários títulos na literatura, né? Então eu vou usar um título mais aproximado. É o modelo do jogo político. O que ele vai dizer, esse modelo de jogo político? Ele vai dizer o seguinte, olha, toda decisão que vai acontecer, ela não é nem unitária e nem o resultado único e exclusivamente de outputs, né? Ele não é resultado exclusivo das organizações. Ela, na verdade, brota das barganhas do jogo político que vão acontecer entre indivíduos e entre organizações de qualquer governo. Então, vocês se lembram que eu falei para vocês? O cara do Departamento de Estado, ele queria o quê? Negociação. Vamos começar o filial. O cara lá da junta do chefe de Estado-Maior, ele queria o quê? Vamos invadir. Aí aparece o McNamara e fala, não, vamos fazer um bloqueio, ganhar tempo negociando. Se não der certo, a gente invade. Está dentro disso daqui. Então, o que ele vai dizer? Olha, o que acontece é que a decisão, as decisões finais, elas vão brotar dessa coisa bem humana que é o jogo político que vai acontecer no interior dos governos. Porque no interior do governo você tem indivíduos que vão, ou bem ou mal, espelhar um pouco da cultura das suas organizações e vão maximizar o seu poder dentro dessas organizações, e quando eles defenderem, por exemplo, um tipo de política externa, de ação, negociação, ataque, em relação a um governo adversário, a um governo rival, a um governo amigo, ele, na verdade, ele está tentando influenciar o presidente, por exemplo, a tomar uma decisão, não só de acordo com uma visão racional, mas de acordo com como essa visão vai maximizar o poder dele dentro do governo. Então, por exemplo, isso é um negócio muito doido. Você pega lá qualquer discussão dos Estados Unidos para diminuir o orçamento militar, é um Deus acudo. Quem é o primeiro grupo a ser contra diminuir o orçamento militar? Os militares. Quem? Não, as indústrias, né? Não, peraí. Primeiro grupo. Eu acho que esse é o segundo. Na verdade, ele está junto. Mas no governo, vamos pensar só em governo. No governo, quem é o primeiro grupo? Os militares. Não pode, precisa defender e tal. Mas acabou a União Soviética. Acabou a União Soviética, mas tem Iraque, tem não sei o quê. Mas o Iraque, não, mas tem terrorista. Você sempre dá um jeito de, né? Você tem que manter, porque você maximiza o quê? O poder dessas organizações e dos líderes dessas organizações dentro da estrutura do governo. Então, tem muito programa dos Estados Unidos, muito programa militar ali que você olha, mas não tem muito sentido isso. Mas aí quando você olha no agregado e leva esse modelo em loja, não, tem sentido sim, é menos para fazer a guerra, determinado tipo de avião que ele está construindo, e mais para manter o poder da força aérea dentro da estrutura de defesa dos Estados Unidos. Então, essa é a ideia do modelo 3. Né? Só para ir encerrando, já estou me alongando, a ideia é
o analista tem que focar a análise nos tomadores, dos jogadores. Isso é um jogo político, uma barganha constante. Ele tem que focar a análise nos principais jogadores, o que é que eles estão defendendo, qual que é a visão de mundo deles, o que eles têm a ganhar, o que eles têm a perder, a hora que ele vai entender a influência que esses jogadores têm sobre determinadas questões que vão estar instrumentalizando isso. A gente não falou ainda há pouco do... Desculpa, a gente estava falando da negociação lá nas crises. Eu ia dar um exemplo do Brasil, não tem nada a ver. Volta, o exemplo da crise dos mísseis de Cuba. O que acontece? Você tem ali, por exemplo, um ator. Se você está analisando pelo modelo 3, você olha para o governo americano, então eu vou localizar os atores. Então, vamos pensar em atores políticos, tá? Então, o ator político principal na crise dos mísseis de Cuba do lado dos Estados Unidos, obviamente, é o presidente. Então, é o cara que vai ter que ter a palavra final. O que acontece? Você tem que usar esse modelo para procurar entender o comportamento e as decisões que ele vai tomar de acordo com as crenças dele, a visão de mundo que ele tem, os interesses que ele está espelhando, os temores que ele tem. O que eu falei? E o que é que está em jogo para ele na hora que ele está enfrentando determinada questão. Então, eu vou dar um exemplo, está no texto, não pude falar aqui, mas, por exemplo, o McNamara, não, isso aí na verdade foi uma declaração do quê? Ele foi o seguinte, ontem eu fui informado de que os mísseis estavam em Cuba, e ontem eu dei a declaração que a gente não ia transigir, os mísseis têm que sair de Cuba, vão sair por dentro do mar. Hoje eu acabei de receber a informação do secretário de Defesa que os mísseis de Cuba não vão alterar o equilíbrio de poder mundial a favor da União Soviética, nem vão ameaçar a nossa defesa, a nossa segurança, além daquilo que já existe. Não vão aumentar a ameaça à nossa segurança, nem daquilo que já existe. Só que eu já fiz uma declaração ontem. Eu já fiz um compromisso ontem. Ou seja, eu não posso voltar atrás, não posso parecer fraco, porque aí os meus comandados do governo vão duvidar de mim, o Congresso vai duvidar de mim, a população que vai votar, e tem vários aliados meus que vão concorrer em várias eleições regionais aqui nos Estados Unidos, vão ser derrotados dependendo do tipo de declaração de comportamento que eu tenho agora. Então, essa que é a ideia do modelo 3. Para finalizar, o que ele fala? Ele diz o seguinte, olha, é possível fazer uma combinação. É possível fazer uma integração entre os modelos? É. Como? Você pode, por exemplo, usar o modelo 1. Ele fala, nenhum modelo explica tudo. Você não vai explicar tudo nunca. Mas você quer ter uma compreensão mais dinâmica, é legal que você componha, use modelos diferentes, porque aí você pode cercar um problema dos seus ângulos mais importantes. Porque, de novo, aqui explica bem de uma maneira geral, mas não explica a tomada de decisão. Aqui explica bem o peso da instituição na produção da informação que leva à decisão, mas não explica como é que as pessoas estão se comportando ou estão recebendo essa decisão. E o modelo 3 já é um modelo que fala das pessoas, mas ele muitas vezes esquece esse e esse. E aí ele vai dizer o seguinte, é possível a integração? Bom, o modelo 1 ser integrado de que maneira na sugestão dele? O modelo 1 dá o contexto geral do qual os estados existem e aonde eles estão operando. O modelo 2, ele vai iluminar o quê? As rotinas organizacionais que produzem a obtenção da informação e a análise da informação. E o modelo 3 vai focar nas preferências e no papel dos indivíduos que estão decidindo, os caras que estão produzindo a informação, decidindo para valer mesmo nessas situações de estresse ou mesmo na situação do dia a dia. Então esse é o terceiro, essa é a ideia dele. Gente, desligou aqui, professor? Não, é só mexer aqui e volta, eu acho, professor. Aí voltou. Ó. A cordinha. Aqui vocês vão encontrar no texto, dá para ver aí, gente? Se eu aumentar, eu estou achando que vai perder definição. Vou tentar aumentar, vai. Tá bom. Ó, só vou mostrar rapidamente. Então é o seguinte, ó. Aqui ele construiu um quadro sinótico que, assim, é um negócio que
é contra-intuitivo. Eu vou avisar que vocês lerem o texto, eu deixei meio que linear, mas o texto vai perceber que é uma coisa que é contra-intuitiva. Porque você tem que parar para pensar em organização e tal. Depois que você domina, depois que você aceita a ideia do conceito e verifica e vê as possibilidades, você já começa a operar, a dominar melhor essa linguagem. Mas mesmo assim, é interessante você ter um quadro desse, parece muito em certo tipo de trabalho de ciência política, né? Então você monta um quadro sinótico, quando você tem dúvida, você olha para o quadro e aí você se lembra como é que você pode aplicar o conceito de modelo. Aqui está o modelo 1, né? Governo nacional, caixa preta. Tá? Então a unidade básica de análise é ação governamental como escolha o ator nacional. O modelo 2, governo, então você tem os líderes, você tem na verdade, você tem as burocracias. E a ação governamental ela é um resultante da informação que é processada por essas instituições, por essas burocracias. E o modelo 3, olha só como ele fez o modelo 3. Aqui, gente, você não sabe o que tem. Aqui é uma coisa que tem uma ordem e aqui é uma coisa que aparentemente é caótica. Na verdade, o A, o B, o C, o D são os atores individuais e as flechas são, né, as interações, os choques, as alianças que eles estão fazendo ao todo tempo. Chega um momento, tudo bem, tem uma briga aqui e tal. Olha, nós aqui da defesa temos uma ideia, os caras das relações exteriores, a gente está na queda de braço, dá tempo, a gente não pode ficar na queda de braço internamente, nós vamos fazer uma proposta conjunta, que não é o que cada um de nós aqui gostaria, nem eu, comandante, sei lá, o secretário de Estado, nem eu, o secretário de Defesa, mas é o melhor que a gente está conseguindo produzir agora. E aí, a ação governamental, na verdade, ela não é um output, ela é resultante dessas barganhas políticas que vão acontecer aqui. E aí eu não vou me estender, e aqui tem os conceitos, né? Ator nacional unificado, atores organizacionais, jogadores em diferentes posições. Aí você tem uma série de conceitos que você vai poder usar para analisar. E aí o que ele chama de, o que é mais legal aqui, que são as proposições gerais que cada modelo tem para fazer. Para encerrar, modelo, gente, eu acho que é uma coisa muito legal, porque ele te leva de zero a alguma coisa, é muito rápido. Você não sabe nada sobre um problema, entende como é que é o modelo, é muito rápido o teu entendimento sobre aquele problema, os desdobramentos daquele problema ou problemas semelhantes. O modelo tem a ver com a ideia, que vem lá das ciências naturais, que é a ideia de você pegar os elementos, você na verdade, em laboratório, você modela certas... Era para ser submarino. Entendeu? O Yellow Submarino. Você lembra que o André desenhava bem? Você sabe que negócio? O Yellow Submarino. Você lembra que o André tinha isso, desenhava na lousa e tal? Cara, o negócio assim, ele fazia isso, muito mais hipnotizado. O André foi um professor nosso. É o seguinte, qual que é a ideia do modelo? A ideia do modelo é o seguinte, por exemplo, você quer desenhar um míssil, um torpedo, um carro, você não vai chegar com um carro, vou construir um carro. Não, você pega, você tem lá teorias da física, design, você faz o desenho, depois que fez o desenho, o formato dele, você pega aquele desenho, faz um modelo pequeno, coloca nos números do vento, faz o modelo, e aí você vai para o teste real. Qual que é a ideia do modelo? A ideia do modelo é que te permite construir alguma coisa em escala menor e depois aplicar ela na escala da vida real. Então essa é a ideia de modelo nas ciências sociais, muito forte. Na ciência política ela é razoavelmente forte e na ciência e na economia ela é muito mais forte. Qual que é o problema com o modelo? Não tinha pensado nisso, mas não pega as exceções. Apesar que se aparecer exceção, em princípio ele não invalida o modelo. Você tem que procurar outro modelo adaptar. O problema que eu particularmente aprendi é o seguinte, você tem um modelo. Só que você tem a teoria onde o modelo está escrito. A teoria ela é maior, ela te permite, por exemplo, adaptar o modelo, ou jogar o modelo e tentar entender uma transformação social muito mais rápida. Então eu vou dar um exemplo. Você pega os modelos de análise, tinha um momento quando eu estava fazendo meu mestrado, 95 para 98, eu dava de cara, foi a primeira vez que comecei a ler, o problema que a burocracia da segurança e defesa dos Estados Unidos estava enfrentando era o seguinte: a União Soviética tinha acabado, mas ela tinha sido totalmente modelada para enfrentar a União
Então sobrava gente que falava russo, sobrava gente que falava qualquer uma das línguas dos povos lá que faziam parte da União Soviética, sobrava gente especialista em Europa Oriental, e aí uma série de problemas, como por exemplo a China estava acelerando, o Japão naquele momento foi por um período um problema econômico dos Estados Unidos, você tinha os países de língua árabe, e aí você não tinha especialista. E aí quando apareciam com as análises, né, das burocracias, como a CIA, por exemplo, era uma análise que procurava dar conta desses novos problemas, entre aspas. O modelo de análise dela era todo calcado no enfrentamento com a União Soviética. Ou seja, a realidade mudou e o modelo dos caras não mudou. Então, o modelo, se você, de novo, ele te leva de zero para algum lugar muito rapidamente, mas o problema dele é que ele é tão eficaz, mas tão eficaz que você fica psicologicamente viciado nele. A realidade muda e você não consegue mudar o modelo. Então, assim, eu encontrei, eu vi um departamento lá, que era um departamento meio complicado, que era um departamento de ciência política da USP. Então, eu estava lá no momento que o pessoal do modelo ganhou a guerra. E eu fui do lado que perdeu a guerra. E aí o lado que perdeu a guerra era o lado que gostava da teoria política e tal, e o lado dos modelos, né? No final das contas foi o lado que terminou ganhando. Isso produzia modelos de análise da realidade brasileira, dos partidos, que eram muito eficazes, mas era uma coisa muito engraçada, que o mesmo tipo de modelo que falava, olha, a instituição do Brasil é forte em 99, se você pegar aquele modelo e for aplicar mecanicamente do jeito que ele estava aprendendo hoje, você vai perceber, olha, esse modelo não funciona, você vai ter que tirar. Agora, se você usa uma teoria política que tenta explicar as particularidades do sistema político brasileiro, quando ele muda, a teoria te permite mudar junto com ele. Então, basicamente, o que eu teria para falar do modelo é esse. Gente, alguma pergunta, algum comentário especificamente ligando a crise dos mísseis nesses modelos? Gente, primeiro, então tem um evento histórico e tem as ferramentas que você usa para analisar esse evento. Segundo, você tem... Todo o texto dele é focado não em explicar a história da Guerra Fria ou das relações União Soviética e Estados Unidos, mas para analisar o que pesou na tomada de decisão no período de crise. Então, o foco aqui é tomada de decisão. E aí, depois, enfim, né? Estou esperando aquela pergunta, mas vem cá, a gente vai lembrar de tudo isso na hora que estiver negociando? Minha resposta é não. Por experiência própria, vai repetir quase sempre a mesma coisa durante toda a semana. Mas sabe o que é legal? Porque assim, aqui é o ponto de vista do analista. É interessante vocês terem isso na cabeça, porque na hora, talvez, assim, você não vai conseguir, talvez não, porque você não vai, dependendo de como vai ser a simulação, você não vai conseguir lembrar. Mas quando você sentar, depois para fazer um apanhado e tal, isso daqui te serve para observar aquelas decisões que você tomou, os contextos. Então, aquilo, como é que eu posso dizer? Eu posso dizer. Isso daqui é o cara que analisa no conforto, né, da cadeira dele, a única crise que ele tem do gabinete, ele não tem que decidir a morte de ninguém e tal. Mas é importante, entendeu? É importante. Então essa é a ideia aqui. Vocês têm mais alguma pergunta?